tente outra vez. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Buscando a união com Deus, somos nós na estrada humana, corações em caravana, cada qual na própria cruz. Não te lamente, sigamos, nenhum de nós é sozinho. Entre as pedras do caminho, quem segue a frente é Jesus. É Jesus, é Jesus.
Seja o bem, o roteiro aberto em luz, que te eleve ao domínio superior, onde a mensagem fugida do amor cante a bondade eterna de Jesus. Fraternidade é a benção do Senhor, que dá pão ao faminto e veste os nus, mão generosa e amiga que conduz, remédio santo que alivia a dor. Não des pedra por pedra, mal por mal, o amor é a lei profunda do coração, que ampara a terra e acende a luz do além. Se te envolvem as sombras da aflição, se procuras a paz do coração, ouve, irmão de minha alma, faze o bem, faze o bem, faze o bem, faze o bem. Uma boa noite a todos que nos acompanham mais uma vez pelo Facebook, pelo YouTube do Centro Espírita Nosso Lar, aqui de Matão, no estado de São Paulo. Nós teremos hoje mais uma atividade online nesses momentos de isolamento social. Já está conosco, dividindo a tela, palestrante de hoje, Delane Lavarini, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Obrigado, Delane, por estar conosco essa noite. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, Milton, caríssimos internautas e todos vocês que estão nos acompanhando, que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco. Assim seja. Nós lembramos que nós temos as transmissões de quinta-feira, às 19 horas, também aos sábados, às 8 da noite e no domingo, às 9 da manhã. Começamos ontem também fazendo a retransmissão de umas salas, uma prévia do que teremos no EAC 2020, pois ao final falaremos mais a respeito desse tema. Pedimos a todos agora um momento de concentração, possamos elevar nosso pensamento a Jesus, para ouvirmos a nossa prece inicial, que será cantada pelo nosso irmão Maurício. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Tá aí, portanto, depois de ouvirmos o Maurício, acalmar ainda mais os nossos corações, nós vamos falar um pouquinho do Delane, lá de Sete Lagoas, que atualmente é presidente da Sociedade Civil Centro Espírita Cristão Emmanuel, onde desenvolve várias tarefas doutrinárias, de estudos, também de assistência social. É um grande estudioso e divulgador da doutrina espírita, tanto que já produziu 2 CDs, 2 livros sobre os fundamentos da doutrina. Também mantém uma coluna no setelagoas.com.br, também na TV Jornal Cidade de Pouso Alegre, TV Chico Xavier da Paraíba, e também no jornal em Itajaí, de Santa Catarina, e ainda também faz trabalhos de divulgação para a Rádio Espiritismo do Rio de Janeiro e para o portal Despertar. Fiz questão de passar todas essas informações, Delane, porque é importante ver, né, que nós temos pessoas como você e outros irmãos da doutrina espírita que faz esse trabalho de divulgação e que é muito importante para levar palavras de luz para a quantidade maior de pessoas possíveis. Então, apresentado o nosso palestrante de hoje, já parabéns por todo esse trabalho de divulgação, e o tema de hoje será o Espírito. Então, mais uma vez, obrigado, e é contigo agora, Delane. Obrigado, Milton. Dona Arlinda, uma senhora que morava numa cidade populosa do nosso país, estava passando por vários problemas de ordem material, de ordem moral, e disseram a ela que ela, por sua vez, deveria desenvolver a sua mediunidade. Dona Arlinda, então, foi aconselhada por amigos a procurar o recurso de uma casa espírita, para que ela pudesse desenvolver a sua mediunidade. Entretanto, Dona Arlinda chega à casa espírita, como sabemos nós, como várias pessoas adentram ao estabelecimento religioso com este discurso. Ela disse ao dirigente da casa espírita que ela deveria desenvolver a sua mediunidade porque ela estava passando por vários problemas. Entre esses problemas, entre essas dificuldades, disse Dona Arlinda ao dirigente do centro espírita: meu irmão, como que eu posso ela pode chegar perto do mar. Delegacia do hospital, ampliar. Pessoal, nós tivemos um problema com a conexão lá do Delane, caiu a conexão dele e a gente vai tentar restabelecer e a gente já vai voltar em alguns instantes. Com certeza peço a compreensão de todos. Um minutinho. Enquanto isso, nós vamos
ouvir aqui mais um pouquinho da música do Maurício aqui, apenas instrumental. Delane, você me ouve? Boa noite, Delane. Oi, sim. Isso, agora retornamos ao ar. A gente pede
Desculpas mais uma vez aí para o pessoal de casa, mas a internet, a tecnologia nos possibilita, né, a gente trabalhar nesse período de isolamento, mas também pode ocorrer essas falhas que são normais. Então, você já pode retomar aí, Elane, é contigo de novo. Obrigado. Caríssimos irmãos, estimadas irmãs, dando continuidade à nossa live, e pedimos, como o nosso irmão Milton acaba de narrar, uma falha técnica, mas já está tudo resolvido e vamos darmos continuidade. Dona Arlinda, disseram a ela, a Dona Arlinda, que ela deveria procurar casa espírita. E, por sua vez, ela procurou com o seguinte discurso, que ela deveria desenvolver a sua mediunidade. O dirigente da casa espírita, solícito, atendendo-lhe, encaminhou ela a um tratamento à base de fluidoterapia, água frutificada e passes magnéticos. E aconselhou que ela, por sua vez, assistisse às palestras também. E assim a fez. Ela então começou a frequentar a casa espírita, assistindo às palestras, tomando passe magnético, tomando a água fluídica, e com o passar do tempo, Dona Arlinda foi convidada a frequentar uma reunião uma reunião mediúnica. E a reunião, Dona Arlinda iniciou o processo psicofônico que nós conhecemos popularmente como sendo incorporação. Ela presenciou a manifestação do benfeitor espiritual daquela casa, do irmão Dagoberto. Irmão Dagoberto veio trazendo mensagens de esperança, de paz, de renovação. E com isso, então, Dona Arlinda arriscou a sua primeira pergunta. Irmão Dagoberto, como que eu posso desenvolver a minha mediunidade se há tempos eu sinto uma forte dor de cabeça que não me tréguas? Como que eu posso ter paz? Como que eu posso equilibrar, desenvolver se essa dor de cabeça não afasta de mim? O benfeitor espiritual, solícito, com extrema sabedoria, respondendo-lhe, disse a Dona Arlinda: minha irmã, tenhamos fé, confiemos na providência divina, trabalhe, ore e confie. E assim ela fez. Passaram-se algumas, mais uma vez, Dona Arlinda participando da chamada reunião única. E também, mais uma vez, ao término dessa reunião, ela presenciou pela segunda vez a presença do benfeitor espiritual, irmão Dagoberto. Ela então disse a ele: irmão Dagoberto, eu estou sem palavras para agradecer o que a espiritualidade, a misericórdia divina fez por mim. Desde que eu comecei a frequentar a reunião mediúnica, desde aquela nossa primeira conversa, eu não sinto mais cabeça. Preciso tomar remédio, não preciso mais perder noites de sono. Graças a Deus eu estou em paz. E com isso, mais nenhuma dor de cabeça, irmão Dagoberto. Graças a Deus. E ela disse a ele: mas, irmão Dagoberto, como que eu posso desenvolver a minha mediunidade se eu tenho um marido que encontra-se desempregado? Como que eu posso ter sossego? Como que eu posso ter paz para trabalhar na mediunidade se as finanças, se
o lado financeiro na minha residência, no meu lar, anda de mal a pior. A segunda vez, com extrema doçuria, disse a nossa irmã Dona Arlinda: trabalhemos em favor do nosso semelhante, oremos, continuemos na caminhada com Cristo. Com isso, aprendemos o exercício da benevolência, da compreensão, da tolerância, da paciência. Continuou aquela com o irmão Dagoberto, tecendo palavras de conforto. Passaram-se também algumas semanas. Estava ainda marcamente única, do qual, pela terceira vez, ela disse ao irmão e o benfeitor espiritual da casa espírita em que ela estava vinculada: irmão Dagoberto, como é que eu posso desenvolver a minha mediunidade? Embora, antes de eu lhe perguntar, gostaria de lhe fazer um agradecimento. Meu marido, que da última vez em que estamos, estava desempregado, agora ele já arrumou um emprego. Estamos começando a organizar as nossas finanças, o lado financeiro do nosso lar. Mas, voltando à minha pergunta, disse Dona Arlinda ao benfeitor espiritual, mas como eu posso desenvolver a mediunidade se os meus filhos andam mal na escola? A diretora constantemente liga para a minha residência para reclamar dos meus filhos, marcando reunião com a inspetora, com a pedagoga, enfim, os meus filhos só tiram notas baixas na escola. E como que eu posso, irmão Dagoberto, desenvolver a minha mediunidade, trabalhar na casa espírita em favor dos nossos irmãos, uma vez que isso me preocupa, eu não tenho sossego, eu não tenho paz? O benfeitor espiritual, pela terceira vez, solícito, respondendo-lhe, disse: irmã Dona Arlinda, confiemos na providência divina. Trabalhamos em benefício do nosso próximo. Contudo, aprendemos no exercício da caridade, do bem, da fraternidade. E acabou aquela reunião. Dona Arlinda foi embora. Passaram-se algumas semanas. E lá estava mais uma vez Dona Arlinda. E ao término da reunião, ela presenciou pela quarta vez consecutiva a presença afável do benfeitor espiritual Dagoberto. E ela então disse a ele: irmão Dagoberto, graças a Deus, desde aquela nossa última conversa, os meus filhos estão melhorando as notas na escola, de forma que até elogio eles têm recebido. Não é necessário mais reunião com a diretora, com a inspetora, com a pedagoga. Eles estão indo bem na escola, graças ao bom Deus. Desde que eu pisei aqui nesta casa, desde que você começou a me orientar, não mais voltou a dor de cabeça, não tive mais aquela dor de cabeça que estava me atormentando. O meu marido, que estava desempregado, por sua vez, ele arrumou emprego, anda bem agora no trabalho, firme, no seu estabelecimento profissional. E além do mais, irmão Dagoberto, além da enxaqueca não mais voltar, além do meu marido arrumar um emprego, os meus filhos agora estão bem, graças a Deus, graças a vocês, graças à espiritualidade. Mas, irmão Dagoberto, como que eu posso desenvolver a minha mediunidade se onde que eu moro os vizinhos são barulhentos?
Com isso, irmão Dagoberto, dizia Dona Arlinda, com isso, quando eu vou fazer o culto no lar, fazer as minhas orações, ler uma mensagem, fazer as minhas meditações, eu não tenho sossego. Os meus vizinhos são extremamente barulhentos. E com isso vem me perturbando. Eu não tenho paz, eu não tenho sossego para fazer uma leitura, para me concentrar. O simples culto no lar, o barulho dos vizinhos incomodam. O que eu faço, irmão Dagoberto? E ele, extremamente ponderado, sábio, disse a ela, irmã, Dona Arlinda, confiemos na providência divina para que pudéssemos nós fazermos o bem sem olharmos a quem, com sabedoria, com amor, com espírito da fraternidade, do bem, da caridade. Ela disse a ele, irmão Dagoberto, vou procurar no exercício das minhas condições colocar em prática o que você está me dizendo. Passaram-se algumas semanas e lá estava mais uma vez Dona Arlinda naquela casa espírita. Irmão Dagoberto, desde que eu pisei aqui pela primeira vez, não tive mais dor de cabeça, o meu marido, além de arrumar o emprego, subiu de cargo no trabalho, na sua profissão, na sua empresa. Além disso, os meus filhos andam bem na escola. E, contudo, irmão Dagoberto, de lá para cá, graças a Deus, graças ao Pai, conseguimos mudar de residência, conseguimos trocar de casa, e onde nós estamos morando, não tem barulho nenhum. Agora eu consigo fazer o culto no lar, agora eu consigo, além de fazer o culto no lar, eu tenho paz, eu tenho sossego, porque os vizinhos não fazem mais barulho. Os vizinhos agora são vizinhos extremamente silenciosos. Eu quase não tenho vizinhos, são poucos ao redor da minha residência, ao redor do meu domicílio. Dizia Dona Arlinda, aumentou espiritual. Graças a Deus, eu só tenho recebido desde que eu pisei aqui pela primeira vez. Mas, irmão Dagoberto, como que eu posso desenvolver a minha mediunidade se eu não vejo os espíritos? Como que eu posso desenvolver a minha mediunidade se, além de não ver os espíritos, eu não sinto os espíritos, eu não os vejo? Como que eu posso desenvolver a minha mediunidade? O benfeitor espiritual, mais uma vez, de forma ponderada, de forma sábia, com extrema paciência e sabedoria e disciplina, respondendo-lhe disse, minha irmã, trabalhemos em benefício do nosso próximo, em nome do nosso Mestre Jesus, no exercício do bem, no exercício da caridade, no exercício da indulgência para com as faltas alheias. Trabalhemos em nome do nosso Mestre Jesus. Passaram-se alguns dias e Dona Arlinda, mais uma vez, chega na reunião e dessa vez desesperada. Chegou meio desesperada e ao término da reunião, ela diz ao benfeitor espiritual, irmão Dagoberto, irmão Roberto, eu não estou aguentando mais ver os espíritos. Eu não estou aguentando mais ouvir os espíritos. Eu sei que desde a primeira vez que eu adentrei a essa reunião, eu não tive mais enxaqueca, não tive mais preocupação do lado financeiro, além do meu marido arrumar um emprego, foi promovido, subiu de cargo dentro do seu trabalho profissional. Os meus filhos que antes me davam um enorme trabalho para o estudo, agora já estão prestando vestibular. A minha residência, que antes tinha
vizinhos que extrapolavam através do barulho, agora eu vivo num lugar, casa onde não tem barulho nenhum, somente o canto dos pássaros. Mas de lá para cá, irmão Dagoberto, depois que eu conversei nesta reunião com você, já estou cansada de ver espíritos. Eu não vejo só espíritos bons, eu não vejo só espíritos de luz, eu vejo espíritos também, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos mutilados, espíritos de toda a ordem. Não estou aguentando mais ver esses espíritos. Como é que eu posso, irmão Dagoberto, desenvolver a mediunidade vendo esses espíritos? O benfeitor espiritual fez uma pausa, como já tivesse previsto que ele iria ter como resposta diante da irmã Dona Arlinda, disse com extrema sabedoria: minha irmã, ela atenta, escutando, ele continuou dizendo: minha irmã, somente um espírito poderá te auxiliar. Somente um espírito poderá te ajudar. Ela então perguntou a ele: qual espírito, irmão Dagoberto? E ele, respondendo-lhe, disse: o espírito da boa vontade. Somente o espírito da boa vontade lhe dá a condição de você trabalhar no bem sem reclamar. Depois daquela resposta, a nossa irmã Dona Arlinda continuou trabalhando sem perguntar e sem reclamar. Caríssimos irmãos, estimadas irmãs, e todos vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais, Dona Arlinda é um exemplo para todos nós. André Luiz já nos dizia que quem vive colecionando lamentações caminhará sob as chuvas de lágrimas. É preciso, caríssimos irmãos, estimadas irmãs e queridos internautas, é preciso, no exercício da boa vontade, usarmos de todo o nosso potencial, desenvolvendo o bem que cada um tem dentro de nós, em benefício do outro, seja ele quem for. No capítulo 15, encontraremos intitulado Fora da caridade não há salvação. Ainda bem que os espíritos, através de Allan Kardec, o codificador, escreveram: fora da caridade não há salvação. Imaginemos se ele, por sua vez, estivesse escrito: fora do centro espírita não há salvação, ou fora da Igreja Católica não há salvação. Não. Eles escreveram: fora do amor não há evolução, fora do crescimento não há ascensão, não há evolução, não há paz, não há harmonia. E é preciso que cada um de nós, independente do rótulo da religião em que estivermos professando, e dependendo da religião, que busquemos usar, colocarmos em prática, consolidar o espírito da boa vontade. Somente a boa vontade, mas a boa vontade de coração, é o princípio do amor em ação, é o princípio da caridade, das suas manifestações mais sublimes, que Deus concedeu a cada um de nós, embora sabemos que cada um de nós tem o nosso livre-arbítrio, conforme Allan Kardec nos retrata no capítulo da Lei da Liberdade, na questão de número 843, em O Livro dos Espíritos. Mas, em matéria do Livro dos Espíritos, na questão 165, Allan Kardec pergunta aos nossos amigos benfeitores espirituais: se, Allan Kardec pergunta, se o conhecimento espírita que nós estamos adquirindo aqui na Terra
irá nos ajudar quando chegarmos no plano espiritual. Vejamos a pergunta que Allan Kardec faz aos nossos amigos benfeitores espirituais. Se o conhecimento espírita irá nos ajudar quando chegarmos no mundo espiritual. E os espíritos benevolentes e imortais respondem à questão de número 165 ao codificador Allan Kardec. Irá nos ajudar muito. Irá nos ajudar muito, mas só terá efeito se tivermos com os corações voltados para a prática do bem e a pureza da consciência tranquila. Só terá efeito se tivermos com os corações voltados para a prática do bem e a pureza da consciência tranquila. A prática do bem é o espírito da boa vontade, é o espírito do amor, da tolerância, da indulgência para com as faltas alheias, do perdão das ofensas, da ética, do bom senso, do respeito. São valores agregados ao nosso espírito que nós vamos consolidando um homem de bem através da bondade, da boa vontade. Com isso, então, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, a felicidade não tem segredo. Quando se fala em paz de espírito, é colocarmos a cabeça no travesseiro ao deitarmos e sabermos e termos consciência que estamos dando o melhor de nós, sem fanatismo, sem incredulidade, sempre acreditando e buscando dar e fazer com boa vontade, fazer com amor, fazer com carinho. Tudo, os internautas, tudo aquilo que nós fazemos com realmente de coração, dá bons frutos. É o processo natural de causa e efeito. Nós só vamos colher aquilo que estivermos plantando. A nossa felicidade será proporcional exatamente do tamanho da felicidade em que estivermos proporcionando ao outro. A nossa infelicidade também, ela será do tamanho da infelicidade em que estivermos proporcionando ao nosso semelhante. Ora, André Luiz nos diz que quando nós realizamos o culto no lar, todo o quarteirão é beneficiado. Imaginemos, quando uma casa faz uma oração, seja o culto no lar, seja os nossos irmãos católicos, apostólicos, romanos, através das suas orações, seja os nossos irmãos evangélicos, através das suas orações, não importa quanto se realiza a oração, todo o quarteirão recebe, todo o quarteirão é beneficiado por fluidos salutares. Então imaginemos, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, o benefício que nós podemos proporcionar. Embora sabemos que não é uma tarefa fácil caminhar no bem, como já dizia o apóstolo Paulo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por quê? O bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante. Dizia o apóstolo Paulo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por quê? O bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante. Dizia o apóstolo Paulo. Então vejamos, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, o quanto nós temos que trabalhar o nosso interior, que na verdade o inimigo, aquela pessoa difícil, não é o vizinho, não é o colega de trabalho, não é o cunhado, o parente, enfim, a maior dificuldade está dentro de nós. E assim, o maior inimigo somos nós mesmos. Nós temos que vencer a nós, vencermos a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, buscando controlar os nossos ímpetos, as nossas mazelas, o nosso patrimônio espiritual,
que trazemos de vidas passadas, buscando a nossa renovação, buscando ter, digamos assim, de uma forma chula, popular, temos jogo de cintura. Ele finge que manda, nós fingimos que obedecemos. Deixa que o outro fique com a última palavra, se ele quer ficar. Não vamos entrar em discórdia, não vamos entrar em demanda, em atrito, por bagatelas, por coisas pequenas. E é nas coisas pequenas, às vezes, caríssimos irmãos, é que nós caímos. Ora, a oportunidade é dada a todos nós. Segundo Emmanuel, a queda é consequência dos que caminham. Então, que busquemos caminhar no bem, porque todos nós erramos. Ou já erramos, ou iremos errar. O erro faz parte de nossas vidas. Mas nem por isso devemos cruzar os braços. O Espiritismo ajuda, como vimos na questão 165, ajuda, mas nós temos que dar a nossa parte, fazer o nosso papel, dar a nossa contribuição. De que forma? Nos tornando pessoas melhores, que hoje somos melhores do que ontem, para que amanhã sejamos melhores do que hoje. E em falar que a doutrina espírita ajuda, eu recordo-me com extrema precisão, eu vim de uma família espírita, e nessa época nós morávamos no interior do estado de São Paulo. Hoje nós residimos aqui no interior de Minas Gerais, em Sete Lagoas, terra do nosso saudoso humorista Zacarias. Então nós morávamos em Mogi das Cruzes, pertinho da grande São Paulo. Nos anos 70, início dos anos 70, e o meu pai, ele sempre foi muito rigoroso nessa questão de educação. Naquela época, não tinha celular, não tinha... Era uma televisão para a família toda, enfim, não tinha hoje a facilidade da tecnologia, não tinha as facilidades que o mundo oferece hoje naquela época. Então, o meu pai, ele... digamos que ele intimava todos nós a participássemos do culto no lar, que era realizado todas as terças-feiras, às 7 horas da noite. E ali a gente participava do culto. Eu me recordo nessa ocasião, eu estava com os meus 7 anos de idade e eu dormia o tempo todo no culto. Eu não aprendia nada, também não tinha interesse nenhum, porque vocês imaginam uma criança, 6 crianças, né? Não digo uma, 6. Vim de uma família de 6 irmãos, no culto no lar. É difícil você controlar o silêncio e a gente ficava rindo, uns dormiam, e o meu pai, só com o olhar, ele mantinha a disciplina, mantinha a harmonia, o equilíbrio entre os 6 filhos e eu, os 6 filhos, ele e nossa mãe. E com isso, então, caríssimos irmãos, ele rezava e eu rezava. Só que eu rezava para o culto acabar logo. Eu ficava esperando o culto acabar logo. Para mim, aquilo era uma tortura. Eu não entendia nada. São palavras, para mim, um garoto de 7 anos na época, para um garoto de 7 anos na época, eram palavras difíceis, de entendimento, enfim, aquela música, aquele silêncio, aquela música clássica, e na época as crianças dormiam cedo. Não é igualmente hoje que as crianças dormem 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, ou passam a noite, né, mexendo no celular, no computador, enfim. E com isso, então, nós estávamos no culto e eu ficava rezando para o culto acabar. E quando o culto acabava, era um alívio. Aí eu podia brincar, assistir televisão, me sentia livre. Quando foi um belo dia, o meu colega de escola, que estudava a sala ao lado, de nome Zeca, me chamou e disse assim: Delane, você quer entrar na escolinha de futebol que eu entrei? Eu falei, claro, Zeca, você sabe que eu gosto de jogar um futebol, jogar uma peladinha, claro que eu quero entrar. Ele falou, então pede os seus pais se você pode entrar, porque é toda terça-feira, todas as terças-feiras, de 6 às 7 da noite. Quando ele falou isso, eu não disse nada ao Zeca, mas eu pensei comigo,
ganhei na loteria. É justamente no horário do culto. Ou seja, o culto começava às 7, a escolinha chegava às 6 às 7, eu ia chegar em casa por volta de 7 horas. Quando eu chegasse em casa, o culto já teria acabado. E eu fiquei todo feliz. Aí eu disse a ele, não, Zeca, pode me matricular, eu vou conversar com os meus pais. O Zeca então foi lá e fez minha matrícula. E eu não sei hoje como são as crianças, né? Não são talvez como era antigamente, mas o que eu posso afirmar para os nossos irmãos e as estimadas irmãs, que quando eu queria alguma coisa, eu queria pedir alguma coisa para o meu pai, eu não pedia para ele, eu usava a minha mãe. Eu pedia a minha mãe para que ela pudesse pedir a meu pai. Ou seja, porque mãe já é mais sentimento, coração mais mole, mais maleável. Então, tudo que eu queria com meu pai, eu pedia para minha mãe. Eu pensava com ela, dava um jeitinho e eu conseguia. Aí eu fui e conversei com a minha mãe. Mãe, eu matriculei na escolinha, meu colega fez a inscrição, é todas terças-feiras, às 6 da tarde, até 7, 7 e pouca. Eu posso participar da escolinha de futebol? Você pede para pai? É claro, meu filho, pode deixar que eu peço. Aí eu fiquei receoso, porque era no dia do culto, meu pai era muito rigoroso. Ele fazia questão que todos nós participássemos do culto. E aí ela disse, não, pode deixar, eu sei que é no dia do culto, eu vou conversar com seu pai. Aí ela me disse, olha, conversei com seu pai, tranquilo, pode ir para sua escolinha. Não teve notícia melhor para receber naquele dia. Foi no Zeca que eu conversei, olha, pode contar comigo. Meus pais autorizaram e vamos para a escolinha. E nesse dia a aula acabou 5h30, era o horário que a aula acabava, na escola, eu me lembro como fosse hoje, na escola pública, no colégio Aprígio do Oliveira, um colégio estadual que tem em Mogi das Cruzes, que ficava ao lado, pertinho do cemitério. E o Zeca disse, Delane, faz favor, me chamou. Nós vamos, quando terminar a aula, nós vamos para a escolinha do futebol, porém, nós vamos passar por um atalho que eu descobri, que nós vamos ganhar tempo e chegar mais cedo para aproveitar mais o futebol na escolinha. Esse atalho nós vamos economizar aí de 10 a 15 minutos. Eu pensei e disse ao Zeca, que maravilha, Zeca, nós vamos economizar isso tudo então e vamos chegar mais cedo para o futebol, para os treinos? Exatamente, Delane, respondeu o Zeca. Aí eu perguntei para ele, Zeca, onde que é esse atalho? E ele me disse, nós vamos passar o atalho, nós vamos cortar caminho, passando por dentro do cemitério. Quando ele disse que nós iríamos cortar caminho, passando por dentro do cemitério, me deu uma agonia no coração, me deu uma tristeza, uma angústia. Eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Não guardei para mim nada, comentei com meu colega, o Zeca. 5h30, terminou a aula, ele passou na minha sala, vai eu, Zeca, adentrando para passar pelo cemitério. Antes de entrar para o cemitério, eu olhei, eu era criança, pequeno, claro, olhei para cima aquele portão gigantesco, aqueles túmulos antigos, né, com estátuas, e eu olhei e pensei assim, meu Deus do céu, já pensou se acontece alguma coisa, eles trancam a gente aqui dentro? Como que vai pular esse muro alto? Como que vai pular esse portão gigantesco? Aquele ser extremamente antigo. E aí eu comecei a andar depressa com o Zeca. Eu não tive medo. Fui andando normalmente. Meu pai sempre me dizia que a gente não deve ter medo dos mortos, né? Ele brincava, meu pai, olha, vocês não têm que ter medo dos mortos. Vocês têm que ter medo dos vivos. E isso era, ele sempre brincava conosco dessa forma. E fomos passando pelo cemitério. Quando chegou na metade do caminho, me deu uma vontade de olhar para os lados, eu peguei e olhei. Quando eu viro para a esquerda, olhei para o meu lado esquerdo, eu vi uma velhinha sentada em cima do túmulo. Olhei para aquela velhinha e pensei, puxa, corajosa ela ficar sentada aí. E nada comentei com o Zeca. Passamos, fomos para o futebol, enfim, a semana passou. Na semana seguinte, o Zeca passou na minha sala e fomos para o futebol, passando pelo atalho, cortando o caminho pelo cemitério. Quando chega de novo, no meio do cemitério, eu olho para a esquerda, a velhinha sentada de novo num túmulo. Eu olhei e fiquei pensando, meu Deus, que mulher corajosa.
e fomos para o treino. Na outra semana, na terceira semana, lá vai eu, Zeca, novamente passando pelo cemitério. Quando estávamos no meio do cemitério, de novo, eu olhei para a esquerda, olha quem estava sentado em cima do túmulo, a velhinha. A velha sentada, a velhinha, com todo respeito, sentada em cima do túmulo. Eu pensei, meu Deus do céu, vai gostar de cemitério. E fomos para o futebol. Na quarta semana, no dia anterior, Zeca me avisou que ele não ia à aula, que ele tinha que fazer alguma coisa com a mãe dele que não me recordo exatamente o que era. Eu pensei comigo, da onde que eu vou passar pelo cemitério sozinho? De jeito nenhum. Fiquei morrendo de medo. Nem que eu tenha que chegar atrasado no futebol ou então ir embora. Eu pensei, embora eu não vou. Porque se eu for embora eu tenho que assistir o culto no lar. Então eu vou passar pelo cemitério. Mas na hora que eu comecei a passar pelo cemitério, eu estava sozinho, eu não tive medo. Aí eu comecei a andar. Fui andando, o cemitério muito grande, e quando a gente é pequeno parece que, né, os passos são curtos a chegar, e eu atravessando aquele atalho. Quando chega no meio do cemitério, eu olhei para a esquerda. Só que dessa vez o Zeca não estava do meu lado. Eu olhei para a esquerda, eu vi a velhinha pela quinta vez consecutiva, olhei para a velhinha e fui lá conversar com ela. Coisas de criança. Tive curiosidade. Aproximei-se da velhinha, cheguei perto dela. Eu vi que ela estava assim meio pálida, desanimada, com um olhar triste. Eu fui e perguntei a ela, minha senhora, você não tem medo de ficar sozinha, sentada aí todos os dias? Que eu passo aqui, eu te vejo. Você não tem medo, não? Eu fui e perguntei à velhinha. Ela foi e me disse, meu filho, quando eu era viva eu tinha. Quando ela disse, quando eu era viva eu tinha, eu nunca corri tanto para minha vida. Sabe aonde eu fui parar? Direto no culto no lar. Cheguei em casa, respirando, né? Aquela respiração, coração disparando. Meu pai, que isso, menino? Tá parecendo que viu um demônio, que viu uma assombração. Eu pensei, pior que vi. Sentei no culto no lar para assistir, participei, e o medo de dormir ver a velhinha à beira da minha cama. Depois desse dia, eu nunca mais quis cortar caminho pelo cemitério e troquei o futebol pelo culto no lar. Então são momentos que nós passamos na nossa vida, seja hilário, ou seja um momento que nos marca de forma melancólica, mostrando que tudo passa, que o conhecimento ele ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte. É claro que uma experiência de um garoto apenas com 7 anos de idade, mas o aproveito que eu tirei, que a oração também é importante, que o culto era importante. E depois eu consegui trocar o dia do futebol e consegui encaixar em uma outra turma e consegui conciliar o futebol, o lazer, mais a religião, mais o culto. E Jesus não nos pediu muita coisa. Ele pediu, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esta proposta, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, que nós trazemos essa noite. Não desanimem, usem o espírito da boa vontade, vá em frente. Nós somos, todos nós, vitoriosos. Já passamos por coisas piores e hoje nós estamos aqui. Muitas pessoas dizem, eu não sabia que eu ia dar conta e acabei conseguindo. Quantas pessoas dizem, eu achei que não ia conseguir e acabei conseguindo. Quantas pessoas dizem, eu cheguei até aqui, não sei como. Não me pergunte, mas cheguei. É assim, é a nossa boa vontade, é a nossa força, é a nossa dedicação. Se o outro não corresponde, o problema não é nosso, o problema é dele. Mas que façamos a nossa parte, usando do amor, usando do bem, fazendo com os outros aquilo que nós realmente gostaríamos que os outros nos fizessem. Como já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. Ante qualquer dificuldade, cultivemos o espírito da perseverança no trabalho do bem, no exercício da caridade e da humildade. Ante qualquer dificuldade, continuemos orando e pedindo a Deus
que nos proteja e que nos ampare, e buscando caminhar com Jesus. Porque quem está com Jesus se vai ao longe. Ante os pesares da vida, observa a alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola de que temos usufruto, lembrando é nosso instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis concessas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabem, naquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza traz por suas vezes o rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalhe, crê, auxilias e não temas, cada qual guarda problemas em forma de sombra e de dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Delane, pela ótima explanação, muito instrutiva. Com certeza valeu muito a pena tê-lo conosco. A gente agradece aqui a disponibilidade, né? Sempre nesses momentos de isolamento social é possível a gente usar a tecnologia para continuar levando as palavras para os nossos irmãos, mas precisamos, é claro, da intuição e dos palestrantes que possam fazer esse trabalho. Mais uma vez, muito obrigado por tê-lo conosco. Então, eu que agradeço, que Deus abençoe a todos vocês, dando-lhe paz, saúde e também aos nossos irmãos. Ok, que assim seja. Vamos para encerrar agora a nossa transmissão de quinta-feira. Vamos mais uma vez encerrar ouvindo mais uma música com o nosso irmão Maurício. Fiquem todos com Deus e esperamos todos no próximo sábado às 8 da noite. O palestrante do dia será o nosso irmão Alexandre Fonseca, lá da cidade de Campinas, com o tema Reflexões sobre Valorizar Kardec. Até sábado, contamos com a presença de todos. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brecha às más inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas e expiações. Iluminem nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiões reforcem nossa fé, mandem espíritos protetores. Nos ensine a nos tornarmos dignos e agradecer até pelas nossas dores.
derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós.